Seja f uma função de domínio R, na figura está representada parte do gráfico de f duas linhas, segunda derivada da função f. Temos, portanto, então aqui o gráfico da segunda derivada. Relativamente ao gráfico da função f, qual das afirmações seguintes é verdadeira? O ponto de abscissa A é um ponto de inflexão, o ponto de abscissa C é um ponto de inflexão, a concavidade está voltada para baixo no intervalo de 0 a b, a concavidade está sempre voltada para cima. Bom, é notoriamente uma questão que relaciona a segunda derivada com função, porque estamos aqui a falar de pontos de inflexão e de concavidades, e por isso vamos procurar organizar essa ligação, não é, entre a segunda derivada e a função. Nós já sabemos, porque estudamos a segunda derivada, que ela nos dá informação sobre as concavidades e pontos de inflexão de uma função. O ideal é organizarmos esta informação numa tabela, à imagem do que fazíamos até na primeira derivada, com monotonia, não é? Também poderemos fazer então as tabelas das concavidades e pontos de inflexão, onde a informação fica um pouco mais organizada e visível. E por isso não custa nada também fazer estas tabelas. A estrutura é a mesma do que acontecia na primeira derivada, portanto existem três linhas. A primeira linha para os valores de x, depois temos então aqui a segunda derivada, neste caso estamos a estudar a segunda derivada, e depois na linha final temos as conclusões sobre a função, não é? Vamos então preencher. No contexto do nosso problema, a tabela vai de menos infinito a mais infinito, e o que vem aqui para o meio da tabela, portanto, são os zeros da segunda derivada e eventuais pontos que não pertençam ao domínio. Neste caso, serão então só os zeros da segunda derivada, o domínio é R. Portanto, a segunda derivada tem aqui três zeros, para x igual a A, para x igual a B e para x igual a C. Terão de vir para aqui por ordem. Então, eu vou colocar aqui o A, é um zero da segunda derivada. Vou colocar aqui o B, também é um zero da segunda derivada. Tem que ser por ordem, não é? E vou colocar aqui o C. Reparem que esta primeira linha que estamos a ver corresponde ao eixo do x, não é? São os valores do x. Agora vou até aqui fazer com outra cor. Vamos preencher então a tabela. Vamos preencher a linha da segunda derivada. Primeiro de tudo metemos os zeros. A segunda derivada anula-se aqui para x igual a A, para x igual a B e para x igual a C. Vamos ver agora os sinais. Atrás deste zero, atrás de A, a segunda derivada é positiva ou negativa? Vamos imaginar um x qualquer aqui atrás do A e tem um valor positivo na ordenada, não é? Portanto, o valor da função, o valor da segunda derivada atrás do A é positivo, porque ela está sempre acima do eixo do x, não é? Portanto, a segunda derivada aqui é positiva. Entre A e B, bom, entre A e B também é positiva, também está acima do eixo do x, ok? Estamos a ver o sinal apenas. A função, a segunda derivada, a função segunda derivada é positiva entre A e B, portanto, mais. Entre B e C, bom, entre B e C a segunda derivada já é negativa, está abaixo do eixo do x, não é? Então, os valores para qualquer valor de x aqui entre B e C, a imagem será um valor negativo aqui no eixo do y, não é? Portanto, aqui é negativa. E de C até mais infinito, a segunda derivada é positiva. Portanto, até aqui tudo bem. Sabemos nós agora que a relação entre a segunda derivada e a função tem a ver com as concavidades. Quando a segunda derivada é mais, a concavidade está voltada para cima. Portanto, aqui está voltada para cima. Aqui também. Aqui a segunda derivada é negativa, tem a concavidade voltada para baixo, a função. E aqui tem a concavidade voltada para cima. Então, onde é que temos pontos de inflexão? Nós temos pontos de inflexão quando a derivada é nula, a segunda derivada é nula, aliás, a segunda derivada é nula, e muda de sinal, troca de sinal. Ou seja, estava voltada para cima e passou a ficar voltada para baixo, como é aqui o exemplo para x igual a b. Portanto, temos aqui um ponto de inflexão. Mudou de concavidade, não é? E temos também um ponto de inflexão aqui para x igual a c, porque a segunda derivada é nula e também mudou de concavidade. Era negativa a segunda derivada e passou a ser positiva, logo temos aqui outro ponto de inflexão. Reparem que aqui para x igual a A não é ponto de inflexão porque não trocou de concavidade, ok? Apesar da segunda derivada ser zero, mas tem que trocar de sinal a segunda derivada. Bom, então já poderemos responder relativamente ao gráfico da função f, qual é verdadeira? O ponto de abscissa A é um ponto de inflexão? Bom, não, então porque não muda de concavidade, não é? O ponto de abscissa C é um ponto de inflexão? O ponto de abscissa C é, porque a segunda derivada é nula e troca de sinal. Então, temos um ponto de inflexão, esta é a resposta certa, ok? Já agora vamos analisar estas. A concavidade está voltada para baixo no intervalo de 0 a b?
Bom, de 0 a b, quando o x está aqui, nós já vimos e vemos ali na tabela que a segunda derivada é positiva, está acima do eixo do x. Logo, a concavidade está voltada para cima, de 0 a b. Portanto, aqui diz que está voltada para baixo, portanto não é verdade. A concavidade está sempre voltada para cima. Bom, também não, vemos aqui na tabela, entre b e c, portanto, quando a segunda derivada é negativa, a concavidade está voltada para baixo e, portanto, não está sempre voltada para cima, também é falso. Resposta B. Ok? Então, até uma próxima!